E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A gente vai conversar aqui sobre iluminação natural. É um dos pontos mais importantes e, para ser bem sincero, eu acho que até o mais importante do seu render, tá, gente? Muita gente tem dificuldade nessa etapa aqui e se você acerta, metade do caminho já está andado, porque iluminar bem o seu projeto é uma das partes aí que demanda maior sensibilidade, maior observação, você vai ter que ter boas referências, então não é um processo só técnico. Porque posicionar a luz, vocês vão ver que é uma coisa até bem fácil a hora que a gente começar a fazer juntos aqui. Então, o mais importante é você entender as referências e o que você está buscando quando você está fazendo um projeto. Para isso, eu trouxe aqui uma arquitetura bem conhecida, que é House 6, do Márcio Kogan, estúdio MK27, e a gente vai usar basicamente como um estúdio, né? Eu vou apagar essas árvores aqui, ó. Entrem no grupo aí, vocês vão ter que fazer isso aqui também, tá, pessoal? Vou apagar só para ficar mais fácil de posicionar a câmera aqui junto com vocês. Certo? E vamos posicionar uma câmera mais ou menos aqui assim. Beleza. E até já tem algumas posicionadas aqui, né? Talvez a gente use elas. Ó. Dá para usar. Beleza, então eu só cliquei aqui na cena 1 e a gente vai utilizar isso aqui então. Vou começar um render em tempo real para a gente ver aqui a nossa iluminação acontecendo. Beleza, tá bem feio ainda, né, gente? Então o que a gente vai fazer? Textura não é algo que a gente quer ver nesse momento. Então eu recomendo que pelo menos no começo, quando você estiver testando a sua iluminação, você desligue as texturas do seu modelo para o V-Ray não ficar carregando aqui desnecessariamente, tá? Como que você pode fazer isso? Vem aqui na aba de Settings e liga o Material Override, tá? Reparem que ele já vai ficar ali branquinho. Beleza. Outra coisa que eu quero fazer com vocês aqui agora é ligar o Lock Camera. Vamos fazer isso clicando nessa opçãozinha. Por quê? Porque aí a gente vai deixar o nosso render rolando e a gente vai poder sair, né? Ter essa liberdade de sair ali do nosso enquadramento e ficar vendo as configurações acontecendo aqui por fora. Gente, vamos lá. Iluminação natural. Que luz que é essa que vocês estão vendo bater no seu projeto? Da onde que vem isso? O V-Ray, por padrão, ele tem uma comunicação muito boa com o SketchUp. Então, o sol que você está usando, que você está vendo aqui, ele se comunica diretamente com essa abinha da bandeja padrão. Ou seja, se você mexer aqui no horário do dia, se você mexer no mês do ano, você interfere diretamente no seu resultado final. Porém, eu sinceramente não recomendo que você faça isso através daqui, porque você tem um lugar muito melhor e mais fácil e até com mais liberdade do que mexer por aqui. Se eu abro aqui o meu Asset Editor, sempre, galera, que vocês vierem aqui na abinha de luz, você vai ter a sua Sunlight. O que você pode fazer com essa Sunlight? Você pode desligar ela e você pode mexer na intensidade e na coloração dela, tá? Então reparem que se eu mexo aqui, ó, eu vou mexendo na coloração dessa minha, eu acho que eu falei Dome Light, né, galera, da nossa Sunlight. Então, por padrão, a gente deixa aqui branquinho. Dificilmente você vai mexer nisso aqui, né, querer deixar amarelinho, porque a gente pode fazer isso através daqui, ok? Então, deixa sempre branquinho aqui que vai ser melhor. E aqui você liga e desliga. Quero que vocês reparem em uma outra coisa agora. Vocês perceberam que por mais que eu desligue a luz do sol, não fica totalmente preto, né? Ele tem alguma coisa aqui iluminando. Isso aqui acontece, gente, porque o seu ambiente, ele é formado por duas coisas diferentes. Ele tem o céu e ele tem o sol. Na nossa atmosfera também é assim. Você tem o céu, a atmosfera como um todo, e você tem o sol. Aqui, você está controlando basicamente o sol, né? E se você quiser desligar, deixar tudo preto isso aqui, você vai vir nessa caixinha aqui. E aqui embaixo você tem o controle de environment, que basicamente, numa tradução direta, seria o ambiente. Então você vai clicar aqui e aqui você tem o controle do background, tá vendo? Tudo isso que está aqui atrás está sendo controlado por essa caixinha aqui, ó. Ele tem um mapinha aqui e aqui tem uma corzinha preta. Então se eu desligar esse mapinha, lembra? A gente falou disso, se não me engano, lá na primeira aula. Ou melhor, na aula de materiais a gente falou disso. Se eu desligo aqui, ó, ele fica totalmente preto. Por quê? Quando eu desligo aqui, o que passa a valer é isso aqui, certo? Então isso aqui é o que está fazendo o controle ali do nosso céu, junto, obviamente, com a nossa Sunlight, tá bom? Então a gente tem essas duas possibilidades aí. Quando a gente quiser mexer no ambiente é através daqui, quando a gente quiser mexer no sol é através daqui. Só que aqui vocês estão vendo que tem um quadradinho. Se eu clico nesse quadradinho, olha só o que acontece, galera. Primeiro ele deu uma bugadinha, né? Mas, ó, deixa eu fechar a abrir de novo para ver se vai certinho.
Vou voltar aqui. Ó, olha para onde ele vem. Ele vem aqui, ó, Environment Sky. E aqui, a primeira coisa que a gente vai ter nas configurações do Sky é a nossa Sunlight. Então, o que está dentro disso aqui? Ó? O que é esse quadradinho aqui? É exatamente isso aqui. Beleza? Então, isso aqui assim, é só para vocês se localizarem, para vocês saberem, você não está mexendo com configuração ainda. É só para você entender de tudo isso que eu falei, que essas duas coisas se comunicam. As duas são importantes, mas você pode fazer as configurações principais, a menos que você queira, obviamente, desligar tudo, você pode fazer através aqui da sua Sunlight. Por quê? Porque a Sunlight está dentro do environment. Pensa assim, você tem a atmosfera. Dentro da atmosfera você tem a luz do sol, que é através daqui que a gente controla. Eu acho que assim vai ficar mais fácil de entender. Beleza, gente? Então, basicamente, quando você vem aqui, se ficou um pouco confuso, eu vou resumir agora. Quando você vem aqui em Environment, esse quadradinho é exatamente a nossa Sunlight. Certo? Acho que ficou claro agora. Então, a gente pode fazer todas as configurações através aqui, ó, das configurações da nossa Sunlight. O que a gente tem aqui? Primeiro, você vai ter aqui a opção de ligar e desligar a sua Sunlight, tá? Então, se você clica aqui, você desliga, exatamente a mesma coisa que você clicar aqui. Com ela ligada, você vai ter aqui o Custom Orientation. Essa opçãozinha, percebam que ela está desabilitada, por quê? Porque o V-Ray está entendendo que você quer usar essas configurações aqui como padrão. Se você ligar isso, e agora que a coisa começa a ficar mais interessante, ó, você começa a usar essas configurações como padrão. E aqui, galera, vocês têm muito mais possibilidade, porque vocês podem, por exemplo, rotacionar o sol através daqui. Ó, vou levantar ele um pouquinho assim, ó. Vamos ver se a gente consegue colocar ele ali no fundo certinho. Ó, rodando, rodando, rodando. Talvez tenha que levantar um pouquinho mais. Vamos rotacionar isso aqui. Aí. Ele tá demorando um pouquinho para atualizar, por isso que tá... Vamos deixar mais aqui. E eu quero posicionar ele mais lá no fundo, assim, ó. Legal, gente. Nessa posição, acho que ficou interessante para mostrar para vocês, ó. Estão vendo? Aquela bolinha lá no fundo? Aquilo ali é o que está fazendo toda essa iluminação que vocês estão vendo. Então, através daqui, você rotaciona o seu sol. E através daqui, você ou levanta ou abaixa ele, né? Então, se você quiser alguma coisa mais para o final de tarde, é aqui que você vai mexer. Se você quiser um sol mais a pino, você vai levantando ele para você ficar aí mais próximo do meio-dia. Certo? Vamos deixar ele aqui assim. Eu quero de um jeito que a gente consiga ver ele lá atrás. Aí, beleza, aqui. Abaixo a gente tem a cor, que é a mesma coisa que você mexer aqui. Color Mode, basicamente você tem alguns filtros, né, que você pode utilizar. Então você tem aqui a luz direta e ela em Override, para fazer aquela coisa mais embaçadinha. Depois você tem a intensidade. Então se você mexer em intensidade, você está mexendo com força, né? Então, ó, se eu venho aqui, ele vai ficando mais claro. Pode ser interessante, mas isso aqui você vai usar mais quando você tiver um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Você vai, poxa, meu sol está precisando de mais intensidade, quero mais contraste. Aí você vai mexendo aqui. Caso contrário, você pode mexer direto aqui nas ferramentas do Frame Buffer, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Depois, você tem uma coisa bem interessante, e é por isso que eu quis deixar o sol aqui no fundo para mostrar para vocês. Aqui, galera, você tem o Size Multiplier. Isso aqui é o tamanho do sol. Então, se eu aumento, reparem que o meu sol vai aumentando ali no fundo. E talvez você se pergunte, Pedro, por que eu iria querer mexer no tamanho do sol? O que isso vai mudar na minha vida? O tamanho do sol vai influenciar diretamente na nitidez das suas sombras. Então, se vocês observarem aqui, ó, onde está batendo a sombra, se eu diminuo o Size Multiplier, a minha sombra vai ficando mais reta. Se eu aumento o Size Multiplier, a minha sombra vai ficando mais difusa. E isso aqui volta lá naquilo que eu falei no comecinho da aula. Você precisa observar bem a sua referência para saber como que você quer a sua sombra. Porque dependendo do horário do dia, a sombra ela vai realmente ficar mais difusa ou mais reta. Normalmente quando o sol está mais a pino, você tem uma sombra mais reta. No final de tarde, a sombra é bem difusa. Então é um tipo de coisa que você só consegue fazer com observação. Certo? E por fim, na verdade, por fim, é só isso mesmo, né? As configurações do sol vêm até aqui. Depois, galera, e agora eu vou mudar um pouco a orientação aqui solar para a gente conseguir ver mais algumas coisas. A gente vai ter mais alguns elementos bem interessantes aqui. A gente tem as configurações do céu.
Então, a gente tem o Sky Model, basicamente o modelo que você vai utilizar. Por padrão, ele vem neste aqui, mas você pode trocar dependendo de como você quiser aí o seu padrãozinho, né? Ó, ele tem um overcast, esse aqui é o que ele vem, beleza? E esse aqui ele elimina aquela difusão ali do fundo. Bom, vamos deixar aqui no padrão e confesso que isso aqui é uma coisa que você nem vai mexer. Depois, você tem aqui o Turbidity e o Ozone. O Turbidity, ele vai influenciar nos tons de amarelo da sua cena. Quanto maior esse valor, mais amarelado vai ficando ali o seu projeto. O Ozone vai influenciar nos tons de azul. Novamente, isso aqui é um valorzinho que eu dificilmente mexo, porque a gente consegue fazer isso muito fácil através aqui de um White Balance. Ó, você coloca ele aqui e você consegue mexer na temperatura através daqui. Então, é uma coisa que você não vai mexer muito, beleza? Mesmo assim, é bom saber. Na sequência, você tem aqui o Albedo Color, também mais uma opçãozinha, galera, que é daquelas que dificilmente você vai mexer, porque isso aqui é o background aqui do SketchUp, sabe? Então, no padrão já fica legal. Se você começar a mexer aqui, ó, você começa a mexer aqui na cor do background, e aqui você vai mexer naquela transição de cores para deixar ela mais direta, mais reta ou mais difusa, e você pode mexer também na altura dela, tá? Dificilmente você vai mexer nisso aqui também, tá? Então deixa no padrãozinho aí que vai ser sucesso. Mas por fim a gente tem, e agora sim por fim de verdade, a gente tem uma coisa muito legal, que são as nuvens. Nosso céu tá muito limpinho, né? E se a gente quiser adicionar nuvens aqui, ó, é só você clicar e automaticamente você consegue colocar ali algumas nuvens bem realistas no seu céu. E o mais legal é que você tem o controle absoluto delas através daqui. Então, por exemplo, densidade, a quantidade de nuvens no céu, né? Se você aumenta isso aqui, você faz um overcast pesadão, aqueles tempos que parece que vai chover. Muito bonito esse mood se você for acender as luzes, fica super legal. Ou um céuzinho mais de brigadeiro, assim, ó. Também fica super legal. Aí aqui embaixo você tem a opção de mexer na variação dessas nuvens, né? Ó, você vai mexendo, ele vai criando variações com a mesma densidade que você escolheu. Você tem os cirros, a quantidade de cirros, ou seja, as nuvens mais altas. Ó, se eu aumento, aquelas nuvens que ficam lá em cima também ficam super bonitas aí, dependendo da ocasião. Eu gosto de usar elas. Depois você tem a altura, né, das nuvens em metros. Então, conforme você vai mexendo nisso aqui, você vai elevando aqui as nuvens que você colocou na densidade. Vamos só fazer um teste aqui para vocês verem, ó. Aumentar a densidade. Muito cuidado, porque as nuvens, elas afetam na iluminação, tá? Pensa no céu. Quando o dia está nublado, por que o dia está nublado? O sol ficou mais fraco? Não, é porque tem uma camada grande de nuvens em cima. Então, se você coloca muitas nuvens em cima, você faz um dia mais nublado. Pensem nisso também. Depois você tem aqui a altura, né, que a gente estava falando, ó. Vamos levar isso aqui e as nuvens vão indo lá para cima. Esse previewzinho aqui é bem didático, né? Isso aqui vai ficando bem feio isso aqui, né, pessoal? Apareceu um monte de pontinho ali no céu. Vamos deixar aqui em 1000 mesmo, que é o padrão, ou até menos. Aqui, ó, tá bem bonito assim. Depois você tem thickness, que é basicamente a grossura aqui da sua nuvem, né? Então, quanto maior você vai aumentando aqui, ó, mais ela vai esfumaçando ali as beiradinhas, tá? Na verdade é o contrário. Então aqui ele vai esfumaçando mais, aqui ela vai deixando as sombras mais nítidas. E por fim você tem as opções de posicionamento. Então aqui offset, basicamente ele vai mover as suas nuvens, ou para, ó, ou num eixo ali. Aqui dá até melhor de ver, né? Ó. Tá? Então ele vai movendo na vertical, na horizontal, tá? E aqui ele vai mexer ali com essa variação da nuvem em si. Beleza? Bom, na sequência aqui você tem alguns outros controles, mas isso aqui a gente não vai entrar agora, tá, galera? E aqui embaixo você tem as opções. Opções, aqui a gente já voltou a falar do sol como um todo, tá? Então repare que a gente saiu da binha aqui de parâmetros e a gente veio aqui em opções. O que a gente tem aqui em opções? A gente pode deixar invisível. Quando você deixa invisível, isso aqui vai ser muito importante para a aula de iluminação artificial, porque vai ser meio que a mesma coisa. Quando você deixa invisível, você está deixando o sol em si invisível, tá? Você não está deixando a luz dele invisível. Pensa assim, é como se você deixasse a lâmpada invisível, mas a luz que sai dela continua afetando. Depois você tem aqui Shadows, que é para você desligar as sombras.
você tem Affect Diffuse. Aqui sim, se você desliga, aí você está desligando o sol, mas ele continua visível. Então, antes que vocês perguntem, Pedro, qual que é a diferença de fazer através daqui e fazer através daqui? Quando você faz através daqui, o sol continua visível, tá? Mas ele não está mais iluminando. Affect Specular, para ele afetar no brilho ali do reflexo. Afetar na atmosfera, ou seja, nos parâmetros que você controla de nuvens e de atmosfera mesmo. A gente tem um lugarzinho aqui no V-Ray que a gente controla isso. E também o Atmospheric Shadows, que é para justamente afetar aí nas nuvens, né? Quando você habilita isso aqui, as configurações atmosféricas do V-Ray, eles também vão afetar aí na sua iluminação do sol, tá? Mas assim, nem esquenta a cabeça com isso aqui. O que mais importante para vocês vai ser daqui para cima. E aqui você tem os caustics, a gente também não vai entrar nessa parte, tá, galera? Beleza? Então, assim, de sol é basicamente isso que vocês precisam saber. Só que a gente tem uma outra forma de fazer essa iluminação natural do nosso projeto. Essa aqui é a primeira, isso aqui vai funcionar super bem, vocês podem utilizar sem medo. Só que tem mais uma que eu quero mostrar para vocês. Também é possível fazer a iluminação da sua cena utilizando um HDR. E para isso, a gente vai usar esses arquivinhos aqui, ó. O site que eu estou usando é o Polyraven e aqui tudo que você encontra já é gratuito, tá? Vamos baixar algum para a gente usar junto. Basicamente, isso aqui vai ser uma imagem 360 que você coloca ali no seu arquivo e ele vai jogar a luz a partir dessa imagem. Vamos pegar essa aqui como exemplo. Ó. É como se isso aqui fosse emitir a sua luz, é como se isso aqui fosse um solzinho de verdade, você pegasse seu projeto e encaixasse ele nesse cenário. Então acaba sendo uma opção bem realista também, tá, galera? E aí você vai fazer o download, ó. Download, opa, acho que tá certinho, que ele abriu uma outra janela. Eu vou até colocar aqui para deixar disponível abaixo da aula para vocês. Sempre lembrando, tá, galera? Para que vocês tenham acesso aos arquivos do curso, vai aqui embaixo no primeiro link da descrição e faz o seu cadastro no PJA+, e assiste os cursos por dentro da plataforma. Porque por lá você baixa os arquivos e você também tira seu certificado no final das aulas. É totalmente de graça, exatamente como está aqui, só que sem os anúncios e com esses dois benefícios, tá? Então é o primeiro link aqui na descrição. Vamos voltar aqui? E agora a gente já fez o download. Como que funciona então? Quando você for utilizar um HDR para fazer a iluminação do seu projeto, basicamente o que você tem que fazer é, chega aqui e desliga a sua Sunlight, vem aqui e desliga também no Environment. Eu quero que fique totalmente preto agora, é exatamente assim que eu quero que fique. Aí você vai pausar o render para não causar nenhum erro. E aí, gente, ó, você vai posicionar uma Dome Light. Lembra que eu falei para vocês que era aquilo ali nada mais era que uma imagem 360? A Dome Light, olha só o formatinho dela. Vou clicar aqui, pode ser em qualquer lugar, tá? Ó, ela é um domo de luz. Então é como se ela fosse uma cúpula que, por mais que ela fique pequenininha aqui, é como se ela estivesse abraçando o projeto inteiro e ela vai colocar aquela imagem 360 no background e aquela imagem que vai jogar luz aqui para você. Então, deixa ela aqui e vem aqui nas configurações, ó. Abre aqui, vai lá nas luzes e olha quem tá aqui, Dome Light, tá? Você pode até renomear, ó, Dome, luz, vamos colocar aqui, Dome Luz Curso. Só para eu saber que é o nosso exemplo. Beleza. Aí aqui você tem a intensidade, você também tem a tonalidade. E aqui ele já vem até com um padrão, tá vendo? Ó, aqui você tem o quadradinho, significa que você pode colocar esse mapinha. Mas eu vou trocar. Então eu vou dar um botão direito, Clear, clico aqui e venho aqui em Bitmap. Beleza. Agora eu vou buscar aquela textura que eu baixei junto com vocês. Tá bem aqui, pessoal, só que ó, tomem cuidado com isso. Eu só cliquei lá em download e nem me atentei nisso, ó. O arquivo que você vai baixar tem que ser um arquivo .hdr. Aqui é um arquivo .exr, tá? Vamos voltar lá e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui tá exr, é só trocar, ó. Coloca HDR e aí você faz o download, tá? Agora sim já vai dar certinho. E agora a gente pode voltar aqui e pegar o HDR. Ele vai funcionar melhor. Perfeito, galera. Olha que bonito. Então agora, o que vai estar fazendo a iluminação da nossa cena é aquele cenário. Eu acho que agora ficou bem claro, né? Vamos mandar renderizar? Vamos voltar lá na cena 1. Vamos mandar renderizar? Vou mandar aqui em tempo real para a gente ir vendo as configurações. Beleza. O que a gente tem aqui então? A gente tem a intensidade. Percebam que está bem fraco, né? Então a gente vai mexer nessa intensidade para deixar a nossa luz mais forte. Certo? Vamos colocar aqui 10. Ó, já vai ficando bem mais bonito. Não se enganem pelo preview, que vale é o que está aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, 15. Beleza. Aí a gente tem aqui também as unidades. Não recomendo que vocês mexam nisso aqui. Shape.
ele está como esférico, tá? Então pode deixar em esférico mesmo. Se você colocar aqui em semisférico, ele vai tirar a parte de baixo, mas isso pode influenciar no rebatimento de luzes. Então deixa aqui em esférico. Beleza? E aí, galera, aqui eu quero que vocês entrem neste parâmetro e venham aqui em Texture Placement. Nessa opçãozinha é onde você vai rotacionar esse HDR, tá? Caso você queira iluminar desse jeito. E aqui você vai variar esse valor de 0 a 360 graus. Então, eu estou em 0, né? Meu sol está vindo daqui. Vamos colocar aqui 200 graus. Ó, tá vendo? Já começou a vir de lá. Ó, como tá ficando bonitão isso aqui. Vou colocar 220. E aqui você vai testando mesmo, tá? Aqui já foi demais. Então seria tipo 205, por aí. Beleza? Essa sombra aqui não tá bonita, né? Então vou voltar aqui pro 200. Opa, foi pro 20. Tá mesmo zerinho aqui. Beleza. Então, ó, já tem um projeto aqui mais claro, mostrando o volume, né? Das sombras. Vamos voltar para cá. E a gente pode continuar trabalhando essa intensidade. Vamos colocar aqui 30. Pô, isso aqui tá bem legal, hein, pessoal? E agora, você pode continuar mexendo através daqui. Eu posso, por exemplo, clicar nesse maisinho, adicionar aqui um exposure e, ó, deixar a minha cena mais clarinha ainda. Se começar a estourar, eu diminuo aqui no Highlight Burn, ó. Tá? Posso aumentar no contraste. Ó, que bonitão. Então, em poucos cliques aí, né, a gente consegue ter esse tipo de efeito utilizando ou a Sunlight ou o HDR. E aí, talvez você me pergunte agora, Pedro, qual que é melhor? Gente, depende da situação. Se você quiser ter mais liberdade, você vai usar a Sunlight. Se você quiser trabalhar com uma coisa mais fixa, mais que você já sabe mais ou menos como que vai ficar ali, você pode usar um HDR. Inclusive tem vídeo no YouTube explicando essa diferença, tá, galera? Se você quiser, ó, vou deixar, se você estiver no YouTube, é só vir por aqui, ó, tá? Vou deixar no cardzinho para vocês assistirem, tá? De qualquer forma, o que é o mais importante é que você saiba mexer com esses dois parâmetros de iluminação, porque isso aqui vai determinar em muitos níveis se você vai ter um bom resultado ou não. Beleza, gente? Então você conheceu a iluminação natural. Na próxima aula a gente vai conhecer as luzes artificiais. Lembrando, sempre façam o cadastro de vocês no PJ+, para tirar o certificado dessas aulas e também para ter acesso a todos os arquivos. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima videoaula.